Gênesis capítulo 26, versículo 12. Meus irmãos, estamos aqui num texto interessante da palavra do Senhor. E o início deste capítulo, quando nós não lemos o início, mas logo no início desse capítulo nós vemos um problema muito sério acontecendo na terra. E qual era o problema? Era a fome. Se você verificar, capítulo 26, versículo 1 diz: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a gerar. É interessante nós vermos isso aqui, meus irmãos, quando no início nós falamos e vemos uma fome. Essa fome que foi tão grande, ele cita a fome, a mesma fome que aconteceu quando Abraão foi para o Egito. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, quando houve uma grande fome. Aqui também em Isaque aconteceu a mesma fome, parece. Quando nós olhamos a história tanto de Abraão como Isaque, que a história se repete. Tanto é, meus irmãos, que Abraão foi para o Egito quando houve a fome. Agora Isaque, ele foi para onde? Gerar. Gerar é onde? É terra dos filisteus. E aqui Deus disse a Isaque: olha, Isaque, não vá para o Egito. Capítulo 26, versículo 2 e 3, ele diz assim: fica em Gerar, ou seja, na terra dos filisteus. Isaque, fique nesta terra. E é interessante, meus irmãos, é que por Isaque ficar na terra, quando nós vamos no versículo 12 do capítulo 26, diz que Deus abençoou Isaque 100 vezes mais na terra de Gerar, na terra dos filisteus. É interessante nós vermos isso aqui. Ou seja, fica nesta terra que não é sua, numa terra que não te pertence, que eu vou te abençoar. E Deus abençoa 100 vezes mais. É muita bênção, não é? Tanto é que a ordem era: semeia nessa terra que eu vou te abençoar. Você teria coragem de fazer isso? Semear numa terra que não é sua, investir em algo que não é seu, que pode ser pego de uma hora para outra. De repente você tem um terreno lá: olha, esse terreno não é seu, mas eu vou investir aqui. Ele fez dessa forma e Deus o abençoou. Havia uma graça especial sobre Isaque. Agora, o que eu posso entender, meus irmãos, é que toda graça que Deus nos dá, essa graça acompanha responsabilidades. Por exemplo, imagine o tamanho da bênção: 100 vezes mais. Você já imaginou, de repente, você receber um salário 100 vezes mais? O que você ia fazer com esse salário? Tem que ter responsabilidade para isso. Tem que ter responsabilidade para aquilo que a gente recebe. Como que você iria dar conta de tanta bênção? Por isso, meus irmãos, que eu creio que a responsabilidade é importante. Por exemplo, as mulheres que trabalham na cozinha, imagine uma pessoa, de repente eu já vi isso, uma pessoa comprou lá, marido comprou, alguém comprou um filé mignon, né? Uma carne de primeira, mas uma pessoa, por falta de responsabilidade de não saber trabalhar com a carne, eu já vi gente estragando carne que é filé mignon. Você já viu isso? Então a carne belíssima que todo mundo quer, mas estraga. Por falta de quê? Responsabilidade. Não sabe o que fazer. Por isso, meus irmãos, a responsabilidade com as bênçãos que temos em nossas mãos. Quando nós olhamos aqui, meus irmãos, Deus o abençoou. Como que Deus abençoou Isaque? Havia a criação de animais, ovelhas, gados, servos. Isso tudo foi dado para Isaque, e aí gerava nele uma grande responsabilidade. E com os animais, ainda mais num lugar que era deserto, para mantê-los era fundamental a água, e para encontrar água no deserto era necessário o quê? Um poço. Tudo isso era necessário, era responsabilidade de Isaque. Isaque precisava de provisão de água para manter a bênção dentro de casa. Isaque precisava de água, precisava de um poço para quê? Para alimentar toda a bênção que ele havia recebido. Isaque precisava disso. E o que ele começou a fazer? Cavar poços. Por isso que é interessante olharmos esse texto, cavar poços. Agora a pergunta é: que poços? Isaque entendeu, meus irmãos, segundo o contexto dessa passagem, que deveria cavar os mesmos poços que o seu pai Abraão havia cavado.
mesmo que esses poços, naquela época de Isaac, estivessem entulhados. O que eu entendo aqui, meus irmãos, que vivemos um tempo em que muita gente, querendo cavar um poço novo, já viu gente assim? Não, eu quero fazer do meu jeito. Nós vivemos uma época que precisamos de cavar os poços antigos dos nossos pais, que tanto lutaram pela fé. A palavra de Deus, a oração. Meus irmãos, não é coisa nova que a igreja precisa, mas de tirar o entulho daquilo que de repente muitas igrejas já deixaram de lado. Oração, busca de Deus, compromisso com o Senhor, leitura da palavra do Senhor. Eu me lembro, vivi uma época em que se decoravam os livros da Bíblia, mas hoje ninguém mais sabe os livros da Bíblia, dificilmente. Vivemos uma época diferente, meus irmãos, mas precisamos olhar para trás. E não, a igreja não precisa de algo novo, mas a igreja precisa novamente desentulhar os poços antigos. Por isso o título dessa mensagem é Tempo de Cavar Poços. O título dessa mensagem é Tempo de Cavar Poços. A bênção de Deus e a responsabilidade do cristão de cavar poços. O que podemos aprender, meus irmãos, de uma forma muito prática com Isaac, na responsabilidade ou com a responsabilidade de cavar poços? Em primeiro lugar, eu vejo que a responsabilidade de cavar poços, ou seja, Isaac deveria cavar poços e havia a responsabilidade de lidar com a inveja. Precisamos entender isso no contexto dessa passagem, meus irmãos. Cavar poços da antiguidade significava a busca de um bem muito precioso, e lá naquela cultura, naquela região, era muito mais valioso do que o ouro, era ter um poço. Isso porque o poço provia a sobrevivência da vida pessoal e familiar. Isaac, que era um homem maduro, ele aprendeu com seu pai Abraão ser um homem de caráter trabalhador, cumpridor de seus deveres, suas responsabilidades. E nós vemos no versículo 13 e 14 que ele cresceu, prosperou, com muitas ovelhas, bois e servos. Mas este crescimento não agradou a todos, pois muitos ficaram com inveja. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa começa a crescer, abençoada por Deus, o outro começa a olhar com um olhar diferenciado. E aconteceu isso com quem? Com Isaac. Então o que eles fizeram lá no versículo 15, diz que eles entulharam todos os poços. Veja bem, Isaac disse, olha, eu tenho aqui a bênção do Senhor, então o que eu vou fazer? Eu vou desentulhar esses poços para que, de repente, aí tem água e vai poder prover todas as minhas bênçãos. Mas os inimigos olharam assim e falaram, tu não vai pegar essa água não. Eles entulharam. Gente, como tem gente que gosta de entulhar aquilo que você já fez. Nós vemos isso aqui, meus irmãos, entulharam esses poços, para quê? Para que Isaac não tivesse meio de manter as bênçãos que ele havia recebido de Deus. Tem gente invejosa que não quer que você seja abençoado pelo Senhor, e aí querem entulhar. O que Isaac fez? Isaac, ele simplesmente olhou e disse, por que estão fazendo isso? Entulharam os poços. Agora lembre-se que Deus é quem fez Isaac prosperar. Imagino até mesmo os invejosos pressionando o rei Abimeleque, lá no versículo 16, o rei Abimeleque, de repente, o rei, olha, Isaac está crescendo demais, ele não é da nossa terra, por que está acontecendo com isso? Manda ele embora. E aí lá no versículo 16, o próprio rei Abimeleque diz assim, olha, você tem que sair dessa terra, porque você está próspero demais. Isaac disse, olha, mas eu estou sendo próspero, porque o Senhor está fazendo isso. Mas nós não queremos você aqui. E aí Isaac teve que conviver com isso. A pergunta é, o que Isaac fez e o que devemos fazer? Segundo o texto bíblico, meus irmãos, Isaac não fez nada. Apesar de ele ter ali desentulhado os poços que era do seu pai, e os outros entulharam novamente. Ele falou, olha, eu fiquei dias tentando desentulhar isso aqui, tem água aqui, por que vocês estão fazendo isso? Isaac, lá no versículo 17, ele não fez nada, não brigou, simplesmente o texto diz que ele saiu para o outro lugar. Ele saiu de lá e foi para o vale de
Gerar. É interessante nós vermos o caráter, meus irmãos, de Isaac. Isaac, ele com maturidade evitou o conflito, crendo que o Deus que o havia abençoado continuaria abençoando. Amém? O problema é, meus irmãos, que a gente quer brigar por aquilo que diz assim, é meu direito. Mas Isaac disse, não, tudo bem, olha, eu vou deixar aí, eu vou para outro lugar. E ele saiu e foi para o vale de Gerar. Muitas vezes, meus irmãos, quando sofremos perseguições, queremos imediatamente revidar. Quem é assim? Olha, fala comigo não. Mas aqui, meus irmãos, apesar dos inimigos desejarem humilhar a Isaac, fazer com que ele tivesse um sofrimento, ele não ficou olhando para os poços que entulharam novamente e ficou chorando, não, ele não ficou com mimimi, ele não ficou parado ali olhando e dizendo, meu Deus, a minha vida agora não tem mais razão de viver. Não, ele simplesmente saiu daquele lugar, crendo num Deus que havia providenciado e ainda havia de providenciar para ele. Amém? Meu irmão, nós precisamos ter essa confiança em Deus, que Deus que fez no passado vai continuar fazendo, vai continuar cuidando da nossa vida. O que precisamos, olhar, olha, deu tanto trabalho fazer isso, para com isso, meu irmão, tem coisas na frente para fazer. Não fique pensando no passado, continue andando. Talvez alguém estivesse falando assim, ou ele estivesse falando, teve tanta dificuldade com aqueles poços. Mas, meus irmãos, Isaac cria que o Deus que o havia feito prosperar, ele iria providenciar outro meio. Então, meu irmão, primeira verdade, a igreja precisa cavar poços, mas se alguém de repente jogar entulho no teu poço aí, olha, vai para outro lugar, não fique brigando por aquele poço, você está entendendo? Há coisas na frente que Deus quer trazer para você, meu irmão. E aí nós vemos a segunda verdade. Cavar poços é a responsabilidade de desentulhar poços. Aqueles poços lá que eles falaram, olha, nós entulhamos, Isaac não mexeu com ele. Ele foi para outro lugar, para novamente desentulhar os poços. Aqui, meus irmãos, nós vemos Isaac acampando no vale de Gerar. A partir do versículo 17 fala sobre isso. Após o problema com os filisteus, Isaac saiu da terra fértil de Gerar, e agora ele acampou no vale de Gerar. O vale de Gerar, meus irmãos, é uma região geográfica que fica perto do deserto. O vale de Gerar é um lugar mais desolado, à beira do deserto. Ou seja, ele saiu do lugar do centro da cidade, agora foi para um lugar mais difícil ainda. E o que ele foi fazer lá? Segundo o texto bíblico, Isaac, novamente, ele foi cavar os poços, desentulhando os poços de seu pai Abraão. Isaac, o que você vai fazer aqui? Não, eu vou desentulhar novamente os poços. Os servos de Isaac, com a bênção de Deus, no deserto, conseguiram achar água nascente. Glória a Deus. Mas logo, meus irmãos, não deu para eles ficarem contentes muito tempo, porque o texto ainda diz, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, reivindicando a água. Essa água é nossa. E aí, meus irmãos, por causa dessa contenda, o poço foi chamado de Ezeque. Ezeque significa literalmente contenda, luta, briga. Parece que houve uma luta corporal naquele lugar por causa da água. Foram lá e brigaram. Veja bem, interessante que parece que não se importava quando Isaac viajasse, fugisse, para onde ele fosse, o inimigo sempre o seguia e confiscava os poços de seu pai. Talvez Isaac falasse assim, olha, peraí, eu estava lá em Gerar, e eu peguei água, e vocês falam, não, a gente vai entulhar, eu vim aqui para pertinho do deserto, e vocês vêm atrás de mim, vocês não têm o que fazer não? Meus irmãos, parece que com alguns cristãos acontece o mesmo. Você já viu gente assim? Tem alguns cristãos assim que amam a Deus, que está quieto na igreja no seu canto, mas tem gente que vai lá e perturba. Fala uma coisa, eu falo, meu Deus, eu estou quietinho aqui, por que está me perturbando aqui? Por que está me afrontando? Eu não fiz nada, eu estou aqui quietinho, calado.
Já aconteceu isso com você? Eu não fiz nada. Meu irmão, tem gente que faz assim, dessa mesma forma. Ou seja, fica ali perturbando. Novamente, meus irmãos, os filisteus taparam os poços de Abraão, de modo que os rebanhos ficaram sem água. Novamente, a bênção e a responsabilidade. O que Isaac fez? Segundo o texto bíblico, Isaac continuou cavando poços mesmo no deserto. Ele não parou, meus irmãos. Ele não ficou lamentando, maldizendo. Ele não deu importância para o que seus inimigos estavam fazendo contra ele. Por quê? Porque ele disse: olha, eu preciso continuar, há uma responsabilidade, e a responsabilidade minha é de cuidar com a bênção que Deus me deu, e as bênçãos que Deus me deu são maiores do que esses inimigos. Eu vou continuar desentulhando poços com a graça do Senhor. E aí, meus irmãos, ele sai novamente para desentulhar poços. O trabalho de desentulhar poços dá trabalho. Buscar águas profundas, subterrâneas, isso que fazia com que Isaac, o homem que assumia a responsabilidade, dizendo assim: olha, eu não vou desistir, há uma responsabilidade. Meus irmãos, eu vejo que muitos estão morrendo porque pararam de cavar poços, pararam de trabalhar e de acreditar, e diz assim: olha, toda vez que eu cavo um poço, ou desentulho um poço, vem outro e põe entulho nele. Eu estou cansado disso, pastor. Eu não aguento mais. Tem muita gente que já diz assim: eu não aguento mais, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir ao Senhor, porque sempre acontece alguma coisa. Isaac, meu irmão, não fez dessa forma. Ele tinha todos os motivos para desistir, mas ele diz: olha, há uma responsabilidade. Meu irmão, a responsabilidade faz toda a diferença. Amém. Um pai, uma mãe, quando tem um filho em casa, mesmo quando falta dinheiro e ele sabe que precisa dar para o seu filho, ele deixa de comer, porque há uma responsabilidade, assim, de alimentar o filho. Aqui ele via que havia uma responsabilidade. Ele disse: olha, eu não posso ficar agora brigando com o inimigo, eu tenho uma responsabilidade de cuidar da bênção de Deus. Meus irmãos, venham entender isso. Para de ficar brigando. Há uma bênção do Senhor e há uma responsabilidade que é da igreja. Então o que eles fizeram? Os servos de Isaac cavaram outro poço. Vamos continuar cavando poço. E o que aconteceu com esse poço? Segundo o texto bíblico, meus irmãos, novamente os pastores de Gerar contenderam por causa dele. E no versículo 21 diz que por esse motivo o poço foi chamado de Sitná, que significa literalmente inimizade, ódio. É interessante que ele foi para outro lugar agora, não era somente entulhando os poços que os inimigos estavam fazendo, eles estavam sentindo ódio de Isaac. O que Isaac fez? Ele estava cuidando da bênção de Deus e estavam sentindo ódio dele. Isaac, naquele lugar, ele pôs o nome de Sitná, inimizade, ódio. Curiosamente, meus irmãos, a palavra hebraica é a mesma raiz do nome Satanás, porque a raiz de Sitná é Satã. Você sabia disso? Então é a mesma raiz, eram pessoas que estavam ali justamente para oprimir. Havia água limpa naquele poço, em cada poço havia água limpa. O problema é que muitos deles estavam entulhados. Isaac desentulhava, eles entulhavam novamente. Isaac tinha o esforço de desentulhar, e o inimigo vinha e entulhava novamente. Meus irmãos, há uma responsabilidade que tem a ver com a fé e a perseverança de continuarmos desentulhando poços. Eu queria perguntar para você: você está cansado de desentulhar poços? Como é difícil, né? Mas aqui havia uma responsabilidade, e essa responsabilidade de Isaac também é a nossa responsabilidade como cristão. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não conheço você, mas eu tenho certeza que tem coisas aí que precisam desentulhar. Amém? Que o Espírito Santo fala no teu coração, meu irmão. Tem coisas que precisam ser resolvidas, e você às vezes está até cansado de dizer: eu não vou mexer mais com isso. Meu irmão, há uma responsabilidade, você não tem como não mexer. Você vai ter que desentulhar, mesmo se não for aí, vai ter que ser em outro lugar. Não desista, meus irmãos, persevere.
Temos que aprender a lidar com as oposições. Só tem uma maneira de calar o inimigo, é não parar de fazer o que estamos fazendo. Amém? Quando nós olhamos para Neemias, meus irmãos, lendo o capítulo 4, versículo 1 ao 6, ele não se importou com as oposições dos seus inimigos, mas continuou a obra até completá-la. Os inimigos vinham lá, olha, Neemias, você precisa parar. Ele diz, não vou parar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Meus irmãos, nós não podemos parar, não podemos desistir. Há poços que precisam ser desentulhados. Se nós formos ver o contexto histórico, meus irmãos, de Abraão e Isaque, havia se passado quase 100 anos, desde que o seu pai Abraão havia cavado aqueles poços, mas ali estava Isaque firme, fazendo o quê? Desentulhando poços. Amém? A pergunta é, você está preparado para fazer o mesmo? Desentulhar poços. Isso é importante, meus irmãos, nesse tempo em que vivemos. Em terceiro lugar, ainda aprendemos sobre a responsabilidade de cavar poços. E ao cavar poços, o resultado é a bênção da paz. Versículo 22, diz assim, por fim cavaram um outro poço, e nesse outro poço não houve mais problema. Amém? Agora veja bem, quando chegou nessa etapa, ele já tinha desentulhado um monte de poços. Não foi assim fácil não. Mas lá na frente, meu irmão, lá na frente, tinha um poço que ele foi desentulhou. Talvez até pensando assim, olha, eu estou desentulhando aqui, mas quando acabar aqui vai gente entulhar novamente. Sabe aquela desconfiança? Deus, será que vai dar certo mesmo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você estar orando, Senhor, eu estou orando com credulidade e incredulidade ao mesmo tempo. Será que eles vão fazer? Mas daquele poço, meus irmãos, versículo 22, ele desentulhou e não houve mais o inimigo para pedir aquele poço. Amém? Quando nós vemos, meus irmãos, a perseverança levou ao terceiro poço, ou seja, ao terceiro estágio que nós vemos nesse texto, mas ele só pôde chegar aí, na paz, na graça de Deus, porque ele persistiu em fazer aquilo que muitos de nós não temos coragem e persistência. Ele podia ter deixado lá em Gerar, no início do deserto, não chega disso, não vou fazer mais isso não, mas tem a bênção, o que você vai fazer com a bênção? Não, tem que fazer isso. Havia um peso sobre ele, e ele continuou fazendo. Meus irmãos, este poço era a bênção de Deus pela responsabilidade e a perseverança de Isaque. Isaque achou água e os inimigos não perseguiram mais Isaque. E por isso ele passa a chamar aquele lugar de Reobote. Reobote significa amplidão, alargamento. Reobote significa expansão, lugares amplos, espaçosos. É interessante nós vermos isso, pois Isaque finalmente encontrou um lugar onde foi deixado em paz toda a sua bênção, aonde havia espaço suficiente para ele, o seu rebanho, os seus servos criados, havia espaço para o acampamento. Reobote, meus irmãos, que bênção! Depois de tanta insistência, chegou o Reobote. Amém? Quantos estão esperando o Reobote de Deus? Desiste não, meu irmão. Às vezes tem casais querendo desistir no meio do caminho. Desiste não, vai ter um momento de paz, vai ter um momento da graça do Senhor. Ninguém vai mais mexer nesse poço, e vai haver aí o lugar suficiente para você descansar. É o que nós vemos. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem um lugar assim para você, mas esse lugar nem sempre é o primeiro poço, pois há um processo. Tem gente que diz assim, olha, eu quero receber as bênçãos de Deus, mas agora. Meu irmão, calma, tem um processo. Tem um processo. E aos poucos Deus vai trabalhando com a gente, meus irmãos. Deus vai trabalhando com os seus servos, para que quando ele encontrar o poço certo, ali ter a paz, e ali ter o descanso necessário. E aqui, meus irmãos, nós vemos que ele prosperou, mesmo em terras áridas, porque a bênção do Senhor o acompanhava. Em quarto e último lugar, meus irmãos, nós vemos ainda que
sobre a responsabilidade de cavar poços, mas também a responsabilidade do testemunho, do juramento, do pacto, da adoração. Agora acompanhe comigo, meus irmãos. Depois de tudo isso que aconteceu, quando Isaac achou aquele lugar maravilhoso, aonde que todos eles poderiam sentar, armar o acampamento, é possível que Isaac, e ele deveria estar satisfeito no vale de Gerar. Olha que bênção, eu estou na terra dos filisteus, aqui no vale de Gerar, e agora eu estou em paz na terra dos filisteus. É um lugar espaçoso, e Deus me fez próspero neste lugar. É possível que ele estivesse contente, meus irmãos, mas o vale de Gerar não era o lugar definitivo para Isaac como povo de Deus. Amém? Era somente uma pausa, meu irmão. Deus conhece quando nós precisamos de uma pausa. Quando às vezes nós estamos tão atribulados, de repente Deus dá um descanso para a gente fica um pouquinho descansado, mas não é para você se acomodar. Amém? É preciso que nós sejamos maduros quanto a isso. Há responsabilidade, meu irmão. É verdade que tinha rede lá, para os servos deitarem, água em abundância, mas não era para ele simplesmente parar e dizer: agora eu vou ficar aqui tranquilo, vou viver meus dias tranquilamente. Não, eu creio que não, meus irmãos. O vale com todas as bênçãos nunca será bom o suficiente para o povo de Deus, porque o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito maior. Amém? Havia um outro lugar que Deus queria levar ainda Isaac, meus irmãos. É verdade que Reobote é o lugar onde os inimigos não podem mais nos seguir, ou seja, eles não estavam mais seguindo, ou seja, estavam tranquilos. Muitos até mesmo já se alegraram ao chegar neste lugar, porque é um lugar de bênção. Porém, meu irmão, a gente não deve se acostumar e se contentar com as coisas daqui. Tem algo mais que Deus cobra de nós. Deus quer nos levar mais adiante do que pensamos. Ele quer nos levar, segundo o texto nós podemos ver, até Berseba. Se nós continuarmos o texto, meus irmãos, é interessante nós vermos Berseba é um lugar de juramento. Deus ainda deseja Berseba para ele, o lugar de compromisso, o lugar de juramento, o lugar que o povo de Deus faz um compromisso com ele. Amém? Foi em Berseba, 100 anos antes, que Isaac viu Deus se revelar a seu pai, Abraão como o Deus do eterno, o Deus que se revela aos seus filhos. Berseba aqui, meus irmãos, significa o poço do juramento e das alianças, porque em Berseba foi quando ele ouviu as palavras e pôde ter certeza das promessas divinas sendo cumpridas. Se você for em Gênesis capítulo 26, versículo 24, diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Onde aconteceu isso? Em Berseba. Então veja bem, havia algo mais. Em resposta à revelação de Deus, Isaac edificou ali em Berseba um altar, como seu pai havia feito. Nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 12, tudo isso aonde? Em Berseba. Ele fez isso, meus irmãos, porque havia uma gratidão no seu coração. Em Berseba ele tinha um compromisso diferente, levantou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda. Meus irmãos, 3 coisas importantíssimas: levantar o altar, invocar o nome do Senhor e armar a sua tenda. Aonde? Em Berseba. Nós vemos, meus irmãos, esse lugar. Agora, se nós formos ver o contexto dessa passagem, como não querer sair de Reobote e ir para Berseba? Quando você conhece um pouco mais de Deus, você vai ver que as coisas aqui do mundo podem até ser prazerosas, mas o lugar de adoração é muito mais do que tudo que você pode adquirir nessa terra. Amém? Você pode ter conforto aqui, mas a presença de Deus é muito mais gratificante. Reobote é até gostoso, mas Berseba
presença de Deus, pacto do Senhor, é muito mais gratificante, meu irmão, porque Beceba é um lugar de alianças. E aqui eu entendo que todo cristão deve desejar construir um altar, subindo a Beceba, lugar de alianças. Sabe por quê? Porque o altar é o lugar que nós colocamos o que nos é mais sagrado diante de Deus. Amém? E ele estava pronto para isso, meu irmão. Ele estava para apresentar a Deus o que era mais sagrado, o que era mais importante para ele, em gratidão ao que Deus havia lhe dado. E aqui, meus irmãos, havia adoração verdadeira, porque havia um altar. Muitas vezes nós podemos adorar a Deus, e algumas pessoas querem adorar a Deus sem um altar, meu irmão. Sem um altar não há adoração verdadeira, porque para a adoração verdadeira precisa de algo indispensável: sacrifício. Você está entendendo? O sacrifício é importante para uma adoração verdadeira, não simplesmente abrir a boca para adorar, não, mas é o sacrifício da adoração. É importante nós vermos isso, meus irmãos, o lugar onde nós nos colocamos a nós mesmos. Esse é o lugar da presença de Deus, onde fazemos sacrifício. E aqui, meus irmãos, nós vemos Isaac dizendo: olha, aqui eu quero me entregar a ti. Meu irmão, cavar poços é importante, mas sempre devemos lembrar que existe um outro lugar, que é o lugar de adoração. Não adianta a gente cavar poços sem ter um altar, porque a gente vai ficar reclamando das coisas. Aqui Isaac, ele saiu de Reobote e foi para onde? Beceba, para adorar a Deus. Amém. Mas a pergunta é: e depois que ele adorou a Deus, o que Isaac fez? Qual foi a próxima atitude dele? Se você observar o versículo 25, diz agora que não mais em Gerar, mas agora em Beceba, novamente, o que Isaac faz? Novamente desentulha os poços. Amém. Meu irmão, tem gente que diz assim: olha, o meu descanso é aqui na terra. Não é aqui na terra, meu irmão. A palavra de Deus diz que o descanso é no céu. Ele foi para adorar, e foi uma bênção entregar tudo diante de Deus, mas depois de adorar, depois do pacto, depois da aliança, novamente o que nós vemos, que Isaac não foi para casa descansar, não. Segundo o texto, ele voltou para desentulhar poços. E a alegria dele era porque ele estava pronto para continuar cavando poços, acreditando que Deus o continuaria abençoando. Continuou procurando águas profundas, porque Deus tinha mais para cada um deles. Meus irmãos, o que eu entendo nesse texto é que sempre que houve um reavivamento espiritual para a igreja, na história da igreja nós vemos, é porque alguém, novamente, cavou os velhos poços. Amém? O que eu entendo aqui, meu irmão, minha irmã, é que num tempo em que vivemos, nós precisamos de irmãos e irmãs que estejam dispostos a desentulhar poços novamente. Amém. A pergunta é: você tem coragem disso? Como está o seu compromisso para com Deus? Pastor, isso dá muito trabalho. Eu não aguento fazer isso. Pastor, o senhor não sabe o que eu já sofri. Meu irmão, seja corajoso. Há uma responsabilidade que Deus te deu, e essa responsabilidade deve gerar em nosso coração esse senso de que não podemos parar de cavar poços. Amém? Fique em pé onde você está. A igreja brasileira, o momento em que estamos vivendo no Brasil, nós precisamos de homens e mulheres. Para quê, meus irmãos?
para desentulhar poços, para voltar à palavra do Senhor, para a busca da oração.